Antes de você ouvir este episódio, eu te dou um aviso. Ele trata de um tema bem sensível, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Se você ou alguém que você conhece é ou foi vítima de abuso sexual, saiba que é possível denunciar de maneira anônima pelo Disque 100. Naquele momento ali, enquanto eu era criança, eu nunca senti nenhuma confiança com as outras pessoas, assim, que eu pudesse falar sobre isso. Essa voz é de Georgia Bergamin, uma das minhas entrevistadas aqui neste episódio do assunto. A Georgia tem 34 anos e é artista. Ela trabalha como contorcionista. O que Georgia não conseguia falar para ninguém quando era criança era sobre a violência sexual que sofria dentro de casa. Eu acho que tinham muitos sinais que eu apresentava, mas que ninguém sabia ler os sinais. Então, ainda era pior, né? Porque hoje eu olhando assim, falo, caramba, eu tava dando muitos sinais, só que as pessoas interpretavam como uma coisa, ela tá sendo rebelde, ou nossa, que menina esquisita. Georgia não está sozinha. Assim como ela, milhões de meninas e meninos sofreram abusos ou foram explorados sexualmente na infância. Hoje, por exemplo, se você entrar numa sala com 100 adultos, 32 deles sofreram algum tipo de violência antes dos 18 anos de idade. O dado é de uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Instituto Liberta, feita e publicada em 2022. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 85% dos estupros de vulnerável contra crianças e adolescentes de até 13 anos são cometidos por conhecidos. Mas ainda há muito silêncio sobre esse tema. Quem explica é a promotora de justiça de Porto Velho, Alba da Silva Lima. Mais do que os registros, nos preocupam as não comunicações e as razões pelas quais não são comunicadas esse tipo de conduta. O primeiro, pelo próprio fato do maior agressor estar dentro das residências, ou seja, fazem parte do convívio dessa criança e desse jovem. Então é aquela pessoa que silencia, seja pelo medo, seja pelo constrangimento, seja por ameaça. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o silêncio sobre o abuso sexual na infância e na adolescência. Por que é tão difícil para as vítimas identificar esse tipo de crime, falar sobre ele e serem ouvidas? E o que é preciso fazer para reverter este cenário alarmante? Eu ouço o relato da artista Georgia Bergamin. Ela é contorcionista, escritora e empresária. A Georgia foi protagonista do documentário Apesar de, que retrata a violência sexual sofrida por ela na infância. Depois eu converso com Luciana Temer, advogada e professora de Direito na PUC de São Paulo. Luciana é diretora-presidente do Instituto Liberta, que atua no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Sexta-feira, 16 de maio, o mês do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Georgia, você está escrevendo uma autobiografia, participou inclusive de um documentário narrando os abusos que você sofreu ainda quando tinha 8 anos de idade. Isso aconteceu dos 8 até os 11 anos. Então eu quero começar te pedindo para que você nos diga quando é que foi que você decidiu falar publicamente sobre os horrores que você viveu, situações tão dolorosas que você sofreu. Eu comecei há poucos anos atrás, assim, uns 5, 6 anos atrás, em rodas de conversa. Até que isso levou alguns anos para eu receber a proposta para o documentário, né? Eu já falava disso também na internet. Que a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, depois de um tempo que eu já falava com um pouco mais... sem aquele peso, aquele choro que vinha como nas primeiras vezes, eu também comecei a expor isso para os meus seguidores. Eu tive uma oportunidade só na adolescência, que até conta no documentário, de uma amiga que frequentava a minha casa e ela percebeu que alguma coisa de estranho acontecia e tudo, mas foi uma coisa assim que ela perguntou e eu falei sim, e eu não conseguia nem elaborar direito o que acontecia de fato. Nessas rodas de conversa, eu comecei a falar porque um menino relatou na roda que era um curso que eu estava fazendo que nem era sobre isso, né? Tinha nada a ver com abuso, mas ele acabou contando a história dele e dali eu tive um gatilho muito grande assim no meu corpo
E comecei a contar ali também, a partir dali, e eu via que toda vez que eu falava, seja nas rodas ou depois mais tarde no Instagram, sempre tinha alguém também que relatava isso. Então eu fui vendo a importância de como uma voz acabava puxando a outra e as pessoas iam quebrando um silêncio, fazendo uma corrente, assim, até que isso também foi me dando força para falar cada vez mais. É muito comum ouvir relatos de pessoas adultas ou mesmo adolescentes que viveram situações de abuso na infância que demoram para ter essa ficha caída, né? De que, puxa vida, o que eu tô ouvindo aqui é muito parecido com o que aconteceu comigo. E aí a pessoa vai se dando conta cada vez mais. Você sofreu abuso dos 8 aos 11 anos. E você disse que tinha reações no seu próprio corpo a esse trauma. Como é que era isso, Georgia? Até esse dia eu não percebi o quão grave era a situação, né? Até nesse dia que o menino falou e reverberou no meu corpo. Mas hoje eu percebo que antes disso tinha questões ali com o meu corpo, da forma que eu me relacionava com ele, né? Antes do circo, de outro trabalho de corpo que eu fiz, que me ajudou bastante nesse processo também, eu andava de skate e ali eu colocava muita raiva tal, e eu tratava o meu corpo de uma forma muito sabotadora, digamos assim. Era como se eu sempre, inconscientemente, estava querendo machucar o meu corpo, como se eu tivesse uma raiva do meu corpo, porque ele era responsável pelo que eu tinha sofrido. E também, além disso, eu tive uma época assim que eu queria esconder meu corpo, então eu usava roupas masculinas, largas e tal, porque eu não queria que ninguém olhasse pro meu corpo. E você tinha quantos anos quando você ouve esse menino falar? Eu tinha entre 23 e 24 anos. No documentário cujo título é Apesar de, você revela que a violência pela qual você passou, as muitas violências, muitas vezes aconteciam até quando a sua mãe estava em casa, ou até mesmo no mesmo quarto que você. Por que você acha que aquele homem agia dessa forma tão destemida, Georgia? Eu acho que primeiro ele tinha muita certeza, assim, da impunidade e da manipulação que ele tinha em relação à minha mãe, assim. Ele sabia que a minha mãe era muito dependente dele em vários aspectos e o quanto ele tinha o poder de manipular ela pelas questões de vulnerabilidade que ela tinha. Então, e essa questão da impunidade, assim, com certeza, assim, a minha mãe era muito sobrecarregada, minha irmã tinha acabado de nascer também, quando os abusos começaram. Então, ela estava sempre cuidando da minha avó, que era doente também, da minha irmã, então estava sempre com muitas coisas, e nisso eu ficava um pouco sozinha com ele. Então, era assim, minha mãe lavar a roupa no tanque e ele na sala fazendo alguma coisa que ele sabia que ela não ia pra lá, sabe? Então eu tenho memórias assim de ela estar muito perto e eu também não falar nada porque ele também fazia muitas ameaças, né? Que tipo de ameaças ele fazia? Primeiro ele foram mudando, né, as ameaças, mas primeiro ele começava falando que a minha mãe ia ficar triste comigo, porque eu era a culpada, porque eu tinha seduzido ele, então ela ia ficar muito triste comigo. Aí depois, quando isso não começou a funcionar mais, ele começou a falar que ia levar minha irmã embora, que a minha mãe ia mandar ele embora se eu contasse, e ele ia levar minha irmã embora e eu nunca mais ia ver minha irmã. Aí depois passou um tempo também, que eu fui ficando mais velha, ele também não foi adiantando isso, ele começou a falar que quando ele bebesse, né, porque ele bebia também, e quando ele chegava em casa bêbado, a gente passava por violência doméstica. Então ele ameaçava, falava que quando ele chegasse bêbado, que ele ia pegar uma faca, ia matar minha mãe, e que eu ia ficar sozinha, porque eu já tinha perdido meu pai, né? Meu pai morreu antes de tudo isso. Então eu tinha muito medo. Então ele ia mudando as ameaças, né, com o tempo. E esses atos dele cessaram em algum momento? Sim, começaram a cessar um pouco quando eu comecei a ficar mais rebelde, porque eu obedecia muito ele como pai e tudo. Então eu comecei a
a ficar revoltada mesmo com toda a situação, até porque ele também bebia, e eu via que era como se ele não fizesse nada, sabe? Até o resto da minha família, assim, todo mundo fechava os olhos para aquilo, e eu fui entendendo que eu tava sozinha e que eu tinha que dar um jeito naquilo. Mas eu também não sei até hoje se também foi parando porque eu fui crescendo. Então eu não sei porque, né, eu era muito criança, eu não sei também se ele perdeu o interesse em algum momento, mas eu acredito que não, porque mesmo adolescente ele me perseguia de outras formas. Mas eu comecei a ficar revoltada e tinha também uma coisa assim de troca, porque como ele era como meu pai para mim, eu comecei a tentar, né? Não, eu era uma criança, então não acho que eu conseguiria manipular um adulto, mas eu tentava jogar com ele no sentido, eu não deixo mais você me abusar, porque eu saio correndo, porque eu não fico mais, porque agora eu sou maior. Porém, se você deixar eu ir na casa da minha prima, porque ele não deixava, né, eu fazer as coisas, tentava me isolar ao máximo, eu deixo você fazer o que você quiser comigo. Só que aí chegava no momento, eu saía correndo de qualquer forma, não deixava ele fazer nada. Então eu fui tentando achar mecanismos para me defender, mas depois, conforme também eu fui ficando mais velha, 12 anos, que ele já não estava mais conseguindo ter esse acesso a mim. Uma coisa muito importante que aconteceu também foram os quartos terem se separados, então eu dormia no mesmo quarto que eles por anos. Aí assim, a minha avó faleceu e eles foram para outro quarto e eu fiquei num outro quarto sozinha. Acho que isso também facilitou para eu me trancar no quarto e fugir das situações. Georgia, em algum momento você tentou dar pistas, falar abertamente com alguém? Como é que foi esse processo para você? Naquele momento ali, enquanto eu era criança, eu nunca senti nenhuma confiança com as outras pessoas, assim, que eu pudesse falar sobre isso, né? Eu acho que tinham muitos sinais que eu apresentava, mas que ninguém sabia ler os sinais. Então, ainda era pior, né? Porque hoje eu olhando assim, falo, caramba, eu tava dando muitos sinais, só que as pessoas interpretavam como uma coisa, ela tá sendo rebelde, ou nossa, que menina esquisita. Teve até um episódio que mostra no documentário, né? Que com 11 anos eu tentei me suicidar, tirar minha vida e todo mundo ficou contra mim também. Então aquilo também foi para mim uma certeza do tipo, eu tô sozinha mesmo e não adianta eu falar nada, se eu for falar qualquer coisa ninguém vai acreditar. Então essas coisas vai alimentando você de que você não tá num ambiente assim muito confiável, né? E em outros ambientes eu nunca tive também, nem ninguém nunca falou sobre isso comigo naquela época. Bom, o documentário, ele de forma muito sensível, ele traz, claro, essa ideia de que o abuso tem impactos profundos na história de uma pessoa, impactos até maiores quando os abusos acontecem quando se é criança. É um talho na alma, mas isso não define a pessoa, né? Ela não é o abuso. Isso é uma ideia talvez muito difícil para as pessoas que não sofreram abuso compreender. Eu quero te ouvir sobre isso, do porquê e de como toda a violência que você sofreu não te define por completo. Por muito tempo, até depois que eu comecei a falar, eu acabava me vendo assim um pouco com uma autopiedade ou até um vitimismo, porque afinal eu tinha sido vítima, então claro que eu ia me sentir uma vítima. Mas aquilo eu fui percebendo com o tempo, depois de tentar processar muito as coisas e incansavelmente, ano após ano, né, desde que eu falei, mexendo nisso profundamente, em todas as áreas da minha vida que isso influenciava, eu fui vendo que tanto eu quanto outras pessoas, quando eu falava sobre aquilo, acabava como se eu ficasse manchada, assim, como se eu tivesse sido, é a Georgia que sofreu o abuso. Só que eu olhei para toda a minha vida e falei assim, nossa, mas olha tudo que eu já fiz, todo o sucesso, todas as coisas que eu fiz no circo, em tudo, olha tudo, todos os talentos que eu tenho.
E às vezes eu fico deixando isso e até o que ele fez comigo colocar um peso e um valor muito maior do que as outras coisas que eu tenho. E aí uma vez eu vi uma frase que era assim, você não é o que aconteceu com você. E isso ficou muito registrado assim para mim e eu coloquei como um lema assim da minha vida que não importa o que aconteceu lá, o que ele fez para mim, o quão grande isso era, que eu tinha tantas potências, eu tinha que fazer a minha vida ficar tão boa, tão valiosa, tão grandiosa, tão feliz, que aquilo virasse nada, sabe? Aquilo virasse uma coisinha muito pequena diante de toda a vida que eu poderia ter, de toda a vida que eu já tive e de tudo que eu sou. Porque eu não posso deixar, porque eu dar poder demais para o meu trauma é como se eu estivesse dando um poder gigante para ele, para o que ele fez comigo. E o que aconteceu com esse homem? Ele pagou pelos crimes que ele cometeu contra você? Ele faleceu, eu ainda morava no Rio de Janeiro na época, estava na escola, tudo, tinha saído de casa há alguns anos. Se eu não me engano, eu tinha uns 21 anos por aí, para 22, e ele faleceu. E nunca foi feita nenhuma denúncia, nada. Ele morreu impune. Ele morreu impune. E num dado momento você citou o circo. Foi o circo a forma pela qual você conseguiu entrar nesse processo de autoconhecimento, de cura mesmo do próprio corpo? Porque eu entendo assim, me corrija se eu tiver errada. Foi a arte que de uma certa maneira te mostrou um caminho diferente para você? Foi tanto pelo processo assim do corpo mesmo, como pelas oportunidades que eu tive através dos projetos sociais. Eu comecei num projeto social e depois eu recebi uma bolsa onde a gente ganhava, né, dinheiro lá por mês para estudar na Escola Nacional de Circo, que fica no Rio de Janeiro. Então, primeiro eu tive essa oportunidade também nessa questão dos projetos, dos editais, de poder me dar essa oportunidade de sair do ambiente que eu estava e viver independente depois, buscar meu caminho, né? Como também o processo do corpo no circo, que foi uma coisa que me chamou muita atenção no início, quando eu vi as primeiras vezes, que as pessoas eram muito bem relacionadas assim com o corpo, tanto delas quanto das outras pessoas. Então as pessoas se encostam, elas se ajudam, elas fazem coisas, né, com acrobacia, que todo mundo se encosta, e que aquilo não tinha nenhuma conotação sexual, não tinha nenhuma maldade, era algo muito natural naquele meio. Pela primeira vez eu estava cuidando do meu corpo, eu estava sendo disciplinada, estava me alimentando melhor, porque você vive ali no circo com as modalidades que eu fazia, você tem que viver quase como um atleta, assim, então você tem que ser muito disciplinado, muito regrado, e isso foi me ajudando a ver o meu corpo com mais carinho, com mais atenção. Georgia, muito obrigada por você ter topado fazer esse relato aqui no assunto. Um bom trabalho para você. Que isso, eu que agradeço, obrigada pelo convite. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Luciana Temer. Luciana, um estudo de 2022 feito a pedido do Instituto Liberta trouxe números bem alarmantes sobre violência sexual na infância e na adolescência, e agora a The Lancet fez a mesma coisa com resultados bem parecidos. O que os números nos contam? Estes números nos falam de uma epidemia gigante de violência sexual, né? Não só no Brasil, é um problema mundial, como a Lancet explicita. No Brasil, especialmente, essa pesquisa com o Datafolha, que inclusive os números batem com a pesquisa do Lancet, né? Você tem mais ou menos, segundo o Lancet, 17,7% desses relatos são de mulheres e 12,5% de homens. Se você somar isso, dá cerca de 30% da população brasileira. E foi justamente o que nós apuramos com o Datafolha: 32% dos entrevistados foram vítimas. Mas sabe o que este número da Lancet não diz, mas que do Datafolha diz? Que só 11% dos casos são denunciados, Natuza. Vem o medo de falar, né? O medo de dizer, de contar.
Então, talvez não seja de imediato que ela se dê conta, né, de que ela esteja sofrendo. E talvez nem durante muito tempo ela se dê conta de que esteja, né, assim, sofrendo esse tipo de violência. Porque quando a gente descobriu que 32% dos entrevistados foram vítimas e só 11 denunciaram, né, estudar uma margem não de 5 estupros por hora, que é o que nós temos hoje no Brasil, de menores de 14 anos registrados, mas 50 estupros por hora, né? Antes da gente até avançar um pouco nesse ponto, né, dessa subnotificação, eu queria entender o perfil do abusador segundo as pesquisas, porque há pistas disso, né? De todos esses estupros registrados no Brasil, a gente já sabe que 61,6% são contra menores de 13 anos. Que mais de 65% dos estupros acontece dentro da casa da vítima e 85% praticado por familiares ou pessoas muito próximas. Bom, o que estes números nos dizem? Nos dizem que esta é uma violência intrafamiliar, absolutamente tabu, né? E sigilosa até essa subnotificação explicada por essa violência que é intrafamiliar, mas também que é de uma pessoa próxima, conhecida e normalmente querida da família, Natuza. Por que a palavra pedófilo é um desserviço, a gente diz? Porque pedofilia é um transtorno mental registrado como tal pela Organização Mundial de Saúde. O que significa uma pessoa que é doente porque tem o transtorno mental da pedofilia? Ela tem uma atração irresistível por menores impúberes, que não tem nem pelo. Isto é o conceito de quem é doente. Quando você fala em pedófilo, você fica imaginando aquela pessoa maluca, né? Portanto, uma pessoa doente, maluca, que pode atacar o seu filho ou sua filha. Quando, na verdade, tem um estudo do Hospital das Clínicas, publicado aqui da USP, da Faculdade de Psiquiatria, que mostra que 20% dos homens presos em São Paulo por estupro de crianças pode ser diagnosticado com o transtorno mental da pedofilia. Então, quando a gente olha para os homens que praticaram estupro de crianças, 80% não é pedófilo, tecnicamente falando, Natuza. Só que a pedofilia leva o nosso imaginário para um sujeito transtornado. E a gente perde a lente, né, e o cuidado com estas pessoas, a maioria homens, que estão muito próximos e têm um comportamento adequado. Então, por isso que eu acho que é um desserviço, porque quando você fala em pedofilia, a pessoa imediatamente bota a lente do sujeito maluco e perturbado, né? Só que quando você vai olhar o perfil dos abusadores, eles são pessoas muito próximas e que são ali queridas, inseridas na sociedade. Normalmente a gente convive com essas pessoas, né? A legislação brasileira de proteção à infância ela é considerada uma das mais avançadas do mundo. Agora, quando você fala do percentual da população brasileira, que é altíssimo, que já sofreu, meninas e meninos que já sofreram abuso, e esse percentual é alto, por que a violência contra crianças não para de crescer? Se a gente tem uma legislação super moderna e, ao mesmo tempo, um cenário assustador de crescimento de abuso sexual contra criança e adolescente. Olha, Natuza, eu tenho uma tese, tá? Que este aumento que a gente vem registrando ano a ano, em especial da violência sexual infantil, na verdade não significa um aumento, significa um registro maior. O que é uma boa notícia, porque eu acho que a gente está conseguindo tirar a violência contra crianças e adolescentes da invisibilidade. Acho que essa violência contra crianças e adolescentes sempre esteve aqui presente, mas ela era mais subnotificada do que ela é hoje. Por isso, o aumento dos registros, para nós, é uma boa notícia. Agora, eu acho que o Brasil tem mesmo uma legislação super protetora, mas tem poucas políticas públicas efetivas de proteção. E aqui eu vou propor uma reflexão junto com você, que é a seguinte: quando você fala de violência sexual infantil, imediatamente, o que as pessoas falam? Tem que aumentar a pena, crime tem que ser castração química, pena de morte, prisão perpétua. A gente só escuta falar do viés punitivo do criminoso. Nada contra o viés punitivo do criminoso, mas a verdade é que a gente não consegue levar o nosso olhar
para a parte que é realmente importante, que é como é que a gente previne essas violências. Então, eu acho que o olhar da sociedade está muito viciado na punição e se esquece da prevenção, que é super importante e dá para prevenir boa parte desses crimes, a gente acredita nisso. Uma menina de 11 anos de idade contou para a mãe que é abusada sexualmente pelo pai desde que tinha 6 anos de idade. A denúncia foi feita depois que a criança ouviu uma palestra na escola sobre o combate de crimes de estupro de vulnerável. Você imagina, Natuza, que uma criança vítima de estupro, ela não tem no Sistema Único de Saúde um atendimento psicológico individualizado. Como é possível isso? Você ter num país 5 registros por hora de estupros de crianças e adolescentes de até 14 anos e você não ter a previsão do atendimento psicológico dessas vítimas. É uma loucura, né? Eu queria até te ouvir, aproveitar a oportunidade da sua presença aqui para falar de um outro perigo que está crescendo também, que é o do abuso virtual. E o Brasil hoje já é o 5º país com mais denúncia de abuso sexual infantil online, isso segundo a rede internacional InHope. E aí, Luciana, a gente está falando de um problema endêmico, como você... ou epidêmico, né? Porque você falou em epidemia. E aí já surge uma nova forma desse tipo de crime, que é a virtual. Bom, então eu vou fazer uma ressalva aqui em relação aos crimes virtuais, porque eu dizia que o aumento dos registros, na verdade, né, dos dados de violência presencial é uma boa notícia porque a gente está tirando o crime que sempre existiu da invisibilidade. O Atlas da Violência mostrou um aumento de ataques a crianças e adolescentes brasileiros no período de 2013 a 2023. O Atlas da Violência analisa dados do Ministério da Saúde, no sistema que registra o atendimento de casos violentos. De 2013 a 2023, o número de crianças e adolescentes vítimas da violência saltou de 35 mil para mais de 115 mil. Mas no caso da violência virtual, sexual, ela de fato representa um aumento, porque este é um crime que nasce com a melhoria da tecnologia e que cresce tremendamente no mundo inteiro pós-pandemia. Porque, Natuza, as crianças e adolescentes ficaram, lógico, mais tempos e mais conectados nas telas. Isso facilitou. Mais de 71 mil denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online chegaram à Central Nacional de Crimes Cibernéticos da SaferNet, ONG que atua em defesa dos direitos humanos. Então, este crime vem crescendo, mas também queria dizer que, apesar do crime virtual e do crime presencial parecer muito diferente, eles têm coisas em comum, que eu acho que a gente tem que chamar atenção. A primeira é que ele acontece em casa. Você acha que o teu filho ou tua filha está segura porque está dentro do quarto, só que você esquece que tem um mundo inteiro acessando esta criança ou esse adolescente a partir de uma tela de computador, um iPad ou um celular, não é? Então, a primeira questão é, estes crimes acontecem dentro de casa. A maioria das redes sociais não são desenvolvidas, não são criadas para crianças. É quase que um abandono digital. Já se fala em abandono digital. O ato de entregar um celular ou um tablet para uma criança de 5, 6 anos sem supervisão. A segunda questão é que eles partem de uma relação de confiança. Veja, no crime de estupro de crianças presencial, como a pessoa é muito próxima, né, um familiar, um pai, um tio, um avô, a criança tem uma relação de confiança e demora muitas vezes para compreender o que está acontecendo. No caso da violência virtual, apesar desse jovem nunca ter encontrado com o seu abusador, né, da pessoa que está extorquindo sexualmente aquele adolescente, ele acreditava que se tratava de uma pessoa de confiança. Porque entre os adolescentes, a gente tem que pensar que esse grupo de crianças e adolescentes que cresceu neste mundo virtual já, ele estabelece relações com pessoas que nunca viram, né? Então, também parte de uma premissa de que é uma relação de confiança. E a vergonha, Natuza, porque, na verdade, essas distorções sexuais começam a partir, normalmente, de uma foto, né? Alguma exposição que a criança ou adolescente faz acreditando se tratar
do outro lado de uma pessoa de confiança. Esse homem que prefere não ser identificado é pai de uma adolescente que, aos 13 anos, viu falsos nudes dela e de outras 19 amigas serem expostos na internet. Elas foram vítimas de 4 colegas numa escola no Recife que usaram a inteligência artificial para modificar as fotos das meninas. Isso aí tem que ser divulgado, porque isso aí pode prejudicar a cabeça de uma criança, de um adolescente. Eu acho isso um absurdo. Caso grave que aconteceu em Resende. 9 meninas com idades entre 14 e 15 anos tiveram fotos modificadas e compartilhadas em grupos de conversa e redes sociais. Os meninos pegaram nossas fotos e fizeram montagem. E é como se a gente estivesse nua. E aí dá muita vergonha e constrangimento e a criança fica submetida àquela violência sem conseguir pedir socorro. E isso acontece nos 2 casos, né? Na violência sexual presencial e na violência online. O elemento vergonha, ele é um elemento que está em muitos dos relatos de abuso. Muitos porque a gente parte do, né, que você tem que olhar para o fato de que aquela criança, ela não sabia o que estava acontecendo. Porque a gente esquece, Natuza, que o que é óbvio para um adulto não é óbvio para uma criança. Então, se a criança não é empoderada com informação, como é que ela vai se opor a algo que ela nem sabe o que é? E eu acho que é importante a gente lembrar aqui também que há um estereótipo de que a violência sexual é sempre muito violenta. Quando, na verdade, uma boa parte dessas violências intrafamiliares, elas acontecem no início sem nenhuma violência, a partir de processos de sedução e de ingenuidade e desconhecimento das vítimas. Por isso que a gente acredita que uma ação muito importante é a ação de prevenção a partir da informação da criança e do adolescente. Já que você tocou nesse ponto, né, de que o abuso sexual ele não começa de maneira violenta, ele vai crescendo, né, ao longo do tempo, vou te pedir para nos dar uma breve orientação sobre como pessoas da família podem identificar de que algo errado pode estar acontecendo e onde denunciar também, Luciana. Então vamos lá, essa questão de como identificar, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem e você encontra na literatura, na psicologia, várias informações do tipo, a criança muda o comportamento, né? Ela fica mais agressiva, ou ela fica mais apática, ou ela come mais ou come menos, enfim, várias sugestões de que algo poderia estar dando errado. Mas eu tenho dito que para você não enlouquecer, só porque seu filho mudou de comportamento, a melhor coisa é você abrir espaços de diálogo. Então, hoje, você tem muito material pronto, inclusive no site do Instituto Liberta, a gente tem indicação de livros, filmes, que são próprios para conversar com crianças e adolescentes sobre violência sexual. Mas com meu filho de 5 anos, minha filha de 5 anos, eu vou falar sobre violência sexual? Não. Você não vai falar nem sobre violência, nem sobre sexo. Mas você vai ler com ele uma historinha que vai dar a ele a percepção de que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí ele vai poder te contar. Então, a gente acredita, Natuza, que se há alguma dúvida, a melhor forma é abrir espaço para diálogo, e isto é possível. Ou mesmo para a criança se dar conta de que está acontecendo alguma coisa. Uma vez constatada a violência, o caminho natural é a denúncia numa delegacia de polícia. A gente recomenda a delegacia especializada, seja a delegacia de defesa da mulher, seja da criança e do adolescente, porque tem profissionais mais preparados para receber esse tipo de denúncia. Mas, a rigor, você pode denunciar em qualquer delegacia. Precisa ter prova? Não, não precisa ter prova. Basta uma suspeita, às vezes a própria palavra da vítima, e é suficiente para você fazer essa denúncia. Agora, vamos imaginar que você saiba de uma violência, mas você não quer se envolver porque o abusador é o traficante local, né? Isso acontece. Ou mesmo você não quer se indispor com o seu vizinho, seja o que for, você deve denunciar no Disque 100, que é o canal do governo federal de denúncias anônimas. Você pode denunciar uma violência anonimamente. Não tem o mesmo efeito imediato que uma denúncia numa delegacia de polícia, mas
a partir dessa denúncia, o Conselho Tutelar vai ser acionado do território, a Secretaria de Assistência Social vai ser acionada e esta criança não vai ficar totalmente desassistida. A única coisa que a gente não pode fazer, Natuza, é se omitir diante de um caso de violência contra criança ou adolescente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Luciana, foi muito importante te ouvir neste episódio aqui do assunto. Espero que você volte outras vezes. Eu agradeço muito, Natuza. É uma grande oportunidade poder falar sobre este assunto com esta profundidade que você propõe. Este episódio usou áudios do documentário Apesar de. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.